Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Salmo 119, hoje nós vamos falar dos versos 20, 21 e 22. Verso 20 do Salmo 119 diz assim: Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Davi aqui expressa um desejo que ele buscava a Deus não assim esporadicamente, não de forma negligente, não de forma superficial, mas intensa. Ele expressou isso em outros salmos. A minha alma tem sede de ti, a minha alma anseia por ti, Salmo 42, 43, e agora também ele fala isso. Muitas pessoas se consomem, se gastam, buscam incessantemente coisas deste mundo. Se você conversar com um empresário, com alguém que você conhece, algum atleta, seja quem for, eles estão buscando o alvo deles de forma incessante, ininterrupta, porque eles amam aquilo, eles esperam atingir aquilo. E o cristão deve fazer isso com muito mais alegria e prazer, buscar a Deus. Muitas vezes a nossa busca é negligente, é de vez em quando, é quando dá, é superficial. Mas Davi aqui expressa não, que a minha alma está consumida, mas não está desanimada. Está exaurida, mas não está arrependida. Ele nunca se arrepende. Ele diz que ele tem buscado a Deus diariamente em oração, na palavra. E ele diz, por desejar incessantemente a sua palavra. Davi expressa um desejo de conhecer a palavra de Deus, mas ele já conhece, mas quer conhecer mais. De amar ao Senhor. Ele já ama, mas quer amá-lo mais. De ser transformado por essa palavra maravilhosa. Davi expressa isso como um desejo diário, incessante. Ou seja, incessante fala que não tem interrupções, que não é de vez em quando, mas que é uma busca contínua e dedicada. Ele busca isso de coração. Ele não busca isso friamente, intelectualmente. Ele não busca obter vantagens ou desvantagens, mas por ser aquilo que ele mais deseja na vida. É isso que esse versículo diz. Muitos valorizam a palavra de Deus durante as adversidades, durante momentos de doença, durante momentos de falta de emprego, de problemas na família, então eles se agarram a tudo. Deus pode levá-los a realmente uma conversão genuína, mas muitas vezes é uma fé especulativa, uma fé temporária. Querem apenas resolver o problema deles, não buscam incessantemente, buscam pontualmente, ocasionalmente apenas. Mas o que Davi diz é que não. A minha palavra, a tua palavra eu busco incessantemente, porque o meu vigor espiritual depende da palavra de Deus, e o seu também, e o de Davi também. O nosso vigor espiritual está diretamente ligado ao tanto que nós buscamos o Senhor na palavra. Se a tua vida está fraca com Deus, se a minha vida está fraca com Deus, de relacionamento, de intimidade, de santidade, é porque nós o temos buscado muito pouco e de forma superficial na palavra. Que Deus conceda um coração como este para todos nós. Verso 21, Davi diz assim: Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. O que é increpar? É repreender, é censurar, é julgar. Quem? Os soberbos. A soberba, o orgulho, aqui no texto dizendo até que são malditos, é um pecado abominável pelo Senhor. Ele diz que Deus odeia a soberba, que é orgulho. Se você pode ler isso no Provérbios 21, 4 a 6, Isaías 57, 15 também fala que Deus não despreza um coração quebrantado e humilde. E tem tantos outros textos que falam da palavra de Deus sobre o orgulho, como Deus abomina o orgulho, como o orgulho precede a ruína, a soberba precede a queda. Provérbios vai falar isso, se não me engano, 16, verso 18. Todo pecado tem raiz no orgulho. Todo pecado que nós cometemos, se você cavar, vai chegar, é um orgulho. Orgulho de ser independente de Deus, de querer ser igual a Deus, de ignorar a Deus. Orgulho que é a fonte de quase todos os pecados. O orgulhoso não ouve ninguém, o orgulhoso não aceita a repreensão, o orgulhoso não aceita nem mesmo a palavra de Deus. Ele quer se colocar acima dela muitas vezes. O orgulhoso ele é crítico, ele se acha melhor do que os outros. E aqui Davi diz, o Senhor increpasse, rejeitasse os soberbos. E sabe qual que é a característica dos soberbos aqui? Que o texto mesmo diz, olha aí, porque eles se desviam dos teus mandamentos. Os orgulhosos não seguem os mandamentos de Deus, eles se desviam porque eles têm a sua própria forma de viver, eles são orgulhosos. Eles não se submetem à palavra, não têm a palavra como autoridade na vida deles, mas se desviam delas. Se você ler lá o texto contra a soberba, Salmo 19, 13, Provérbios 8, 13,
e Provérbios 16, 18. Apenas essas três passagens, dentre tantas outras. A pior consequência do orgulhoso que esse texto diz é que ele se desvia dos caminhos de Deus, mas Deus não faz vista grossa para o orgulhoso, para o soberbo. Deus repreende, Deus abomina um coração que rejeita ele. Veja lá em Provérbios 16, 5 e Salmos 101, 5. Apenas 2 textos também, para termos base bíblica. Homens orgulhosos são inimigos de Deus. Eles zombam de Deus, eles pensam que estão, no mínimo, iguais a Deus, quando não superior. Veja o pecado da arrogância. E o verso 22, Davi diz assim: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Opróbrio é uma grande desonra, uma vergonha pública. Alguém tinha maltratado Davi de forma pública e severa, mas o que Davi faz? O que Davi fez diante de uma vergonha pública, diante de uma calúnia, de uma maledicência? Ele foi reagir? Não, ele orou. Ele falou: Senhor, tira de mim essa vergonha, esse desprezo, porque eu tenho guardado os teus mandamentos. Eu não tenho do que me envergonhar, eu não tenho essa vergonha que fizeram comigo, ela não pode me atingir, porque eu tenho guardado os seus mandamentos. E vergonha, desprezo, é um homem não guardar os mandamentos de Deus. É isso que é a verdadeira. Davi ora então para que Deus retire dele possíveis desejos de vinganças, de menosprezo e até de abatimento por causa disso. Uma das armas que Satanás usa é a zombaria, é a calúnia, é o opróbrio, é o desprezo, para que cristãos desprezados possam se enfraquecer, temer e repensar a sua fé. Mas a graça de Deus nos mantém. Noé sofreu com zombaria pública por tantos anos, aproximadamente 100 a 120 anos construindo a arca mediante zombaria, mas Deus o preservou em obediência. E diz o texto por várias vezes lá em Gênesis, Noé fez tudo quanto Deus ordenara. O correto, então, quando nós sofrermos zombarias, calúnias, aflições, é orarmos a Deus. Senhor, tire qualquer espírito de vingança, abatimento. Se nós estamos em paz com Deus, se nós estamos buscando os seus mandamentos, se não demos causa a isso por pecados, que o Senhor nos traga consolo. E se demos causa por causa de pecados, nos traga arrependimento. Versos desse mesmo salmo que você pode ler sobre isso, sobre como às vezes a zombaria é atacada, mas Davi que mesmo disse que ele permaneceu buscando a Deus pela graça. Nesse mesmo Salmo 119, verso 23, 39, 42 e 51, você vai ler algo parecido assim. Spurgeon diz: quando sofremos uma calúnia, é melhor orar sobre ela do que buscar a lei e exigir uma retratação do inventor. Vocês que são repreendidos, levem suas questões até a corte mais elevada e deixem-nas com o juiz de toda a terra. Fazemos isso em oração a Deus. Então nós estamos sujeitos, mesmo vivendo em temor e santidade, a sermos maltratados, a sofrermos calúnias. Aprendamos a agir como Jesus. E Ele nos capacita isso, a orar, a buscar, no nosso caso, buscar um consolo de Deus, um consolo para não reagirmos, mas para mantermos uma postura que glorifica ao Senhor em meio a tudo isso. Se essa meditação te edificou, compartilhe ela, comenta aqui para que outras pessoas possam também ter acesso. E que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus permitir.